boa tarde. Vamos começar nossas atividades dessa semana? Página 59. Para expressar medidas de comprimento, podemos utilizar diferentes unidades. Observe situações em que o metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Podemos usar o metro para indicar a altura de um monumento. Daí a gente tem uma foto ali do obelisco no Parque Ibirapuera. A foto é de 2016. Nossa, olha como é grande. Se você for ver as árvores lá embaixo, são tão pequenininhas, né? O obelisco do Ibirapuera, localizado no Parque do Ibirapuera em São Paulo, é o monumento mais alto da cidade e tem 72 metros de altura. Então, para a gente medir o obelisco, eles usaram o metro, né? Então, tem 72 metros. Para indicar o comprimento de uma lagarta, podemos utilizar a unidade centímetro. Então, a gente tem uma lagartinha ali, ó. O tamanho dela pode ser até 8 centímetros. Aqui, ó, 8, até o 8. Então, a lagarta pode ser desse tamanho, o máximo dela. Olha só, grande, né? Atingindo até 8 centímetros de comprimento, as lagartas da espécie Altomeris sp, na fase adulta, transformam-se nas mariposas conhecidas como olho de boi. Já viram essas mariposas, olho de boi? Elas têm um círculo no meio da asa desenhado, parece um olho de coruja. Para indicar o comprimento de uma joaninha, podemos utilizar a unidade milímetro. Ai, joaninha tão pequenininha. As joaninhas podem medir de 1 milímetro até 10 milímetros e podem viver até 180 dias. Há cerca de 5.000 espécies de joaninhas espalhadas pelo mundo. Nossa, quantas! Ó, vou pegar uma régua pra gente medir, ó. Então, ó, aqui a gente tem 30 centímetros. Para fazer 1 metro, a gente tem que ter 100 centímetros. Daí, aqui a gente tem os milímetros, ó, tá vendo? 0 até 1. Aqui tem 10 milímetros para formar 1 centímetro. Então, ó, se ele tá falando que a joaninha tem de 1 milímetro a 10 milímetros, então ela vai daqui até aqui. Página 60. Atividades. Você tem mais ou menos de 1 metro de altura? Então meça aí na tua casa, pega uma régua. Com essa régua você pode também medir, ó, daí mede aqui, daí coloca o dedinho aqui, daí 30 mais 30 e vai indo. Daí mede lá. Se tem mais de 1 metro, coloque ali no livro. 2. A porta de entrada de onde você mora tem mais ou menos de 1 metro de largura? Largura, então, tá bom? Largura. É hora de estimar comprimentos. A. Qual é, em metro, a largura da sua sala de aula? Como que a gente vai medir isso aí? A gente não tá na sala. Vamos medir na casa? Né? Sala de casa. Meça a tua sala, veja quantos metros tem, tá bom? Usando o instrumento de medida mais adequado, como a trena ou o metro articulado, com a ajuda do professor, meça a largura da sua sala de aula. Você fez uma estimativa próxima da medida obtida? Bem, então assim, aqui você vai fazer na tua sala, tá bom? Não tem sala de aula. Daí você vai chutar quanto você acha que é, mais ou menos. Eu acho que tem 1,5 metro, acho que tem 3 metros. Daí você chuta, dá uma estimativa. E daí depois você vai medir para ver se você acertou, se você tá bom de estimativa, tá bom? Daí agora você pode usar, em vez de falar dou um chute, vai falar, eu vou fazer uma estimativa. Já pensou? Fica bem lindo, bem chique. Daí você vai colocar ali a estimativa que você fez para ver se você acertou. Juca andou 335 metros, enquanto Zico andou 353 metros. Qual deles percorreu a maior distância? O Zico ou o Juca? Quem que vocês
bem ali, ó, matemática é uma ciência exata, hein? Explique a um colega como você pensou para chegar a essa resposta. Bem, se escreva ali, faz de conta que você está falando com um colega, daí você escreve ali do ladinho, tá bom? Bem, eu ia explicar assim. Olhando as distâncias percorridas, eu lembrei que a professora falou que a gente tem que ver um número que é maior ou menor que o outro. Primeiro começa na casa da centena, se for igual, vai para a casa da dezena. O número que for maior é o número maior no total. A minha professora que explicou. Fale bem assim para teu colega. Leia a dica de Caio e dê o comprimento de cada caneta. Veja como... Vou fazer a voz do Caio. Hey, veja como você pode usar uma régua, alinhando o tracinho que marca o zero de uma das extremidades do objeto do qual você quer medir o comprimento. Eu vou explicar melhor que o Caio. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um lápis e vou colocar. Então, você vai fazer assim também, ó. Vai colocar no zero e vai medir. Ó, o meu lápis tem 17 centímetros. Por que que eu sei? Porque ele tá aqui no zero e vai... Ó, daí tem os númerozinhos aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então, você vai fazer a mesma coisa ali e vai escrever do ladinho quanto que deu. E o B, a mesma coisa, tá bom? Página 61. Use uma régua graduada e dê o comprimento de cada linha. Ah, daí régua é essa aqui. Vai pegar a régua, vai colocar no livro. Vai colocar no livro e vai medir do zero até o número que deu, tá bom? E vai colocar ali do ladinho. Então, daí a gente tem uma reta vermelha, uma verde, uma azul, uma preta e uma roxa. Quantas vezes a linha preta cabe inteira na linha vermelha? Ah, daí você pode usar a régua. Você mede a linha preta e vai medindo na linha. A régua facilita um monte. Use uma régua graduada. Trava-língua isso, régua graduada. Use uma régua graduada e dê a medida aproximada do comprimento de cada um dos animais representados abaixo. Então, você vai pegar a régua, vai colocar essa primeira aqui e vai medir. O número que deu é o número que você vai colocar ali, tá bom? Aproximadamente... Ah, pegadinha do malandro! São milímetros. Então, você vai somar, porque como é milímetro que ele tá pedindo ali, mm é milímetro. Você vai somar 10 daqui, mais 10 daqui, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Porque cada centímetro tem 10 milímetros. Então, daí vai colocar ali. E embaixo tem uma lagartixa. Essa você vai medir com centímetros, tá bom? E vai colocar um número ali. 8. Antônia reutiliza retalhos de tecido para fazer lenços. Ai, que legal! Para cada lenço, ela precisa de um retalho de 10 centímetros de largura e 21 centímetros de comprimento. Observe o retalho de tecido representado abaixo e faça o que se pede. Olha que retalho bonito, né? Tudo colorido. Gosto. Use uma régua graduada e meça a largura e o comprimento do retalho assim. Então, você vai primeiro medir assim, que vai dar o comprimento, e depois assim, que vai dar a largura no retângulo ali. A partir das medidas feitas no item anterior, responda. Antônia consegue fazer um lenço com esse retalho? Justifique a sua resposta. Será que ela consegue fazer um lenço? Não vou falar nada. Acabou a matemática. Vamos para a língua portuguesa. Página 66, 66. Não amola, não chateia. Já foram no bingo? Que daí eles falam isso quando vão falar o número. 22, 2 patinhos na lagoa. 33, a idade de Cristo. Daí tem essa também. 66, não amola, não chateia. Quem já foi em bingo já ouviu isso.
Vamos lá, página 66. Faça mais. Você já leu o Diário de um Gato? Complete as lacunas com as palavras do quadro e descubra do que o gato veludo é capaz. Acho que... Então, ali a gente tem as palavras gatos, cachorros, pessoas, saia, gosto, suporto, família, choramingou, arranhão, veludo, sol, gritar, abrace, levante e mãe. Então, daí aqui tem o diário do gatinho e vocês vão colocar as palavras de acordo com as outras palavras aqui, formando frases que tenham sentido. Nós, os, tracinho, não fomos feitos para ficar por aí como tracinho e fazer exatamente o que nos dizem, encarando as, tracinho, com devoção, enquanto pensamos se haverá algum chinelo para buscar para elas. Vivemos nossa própria vida, nós, os gatos. Eu, tracinho, de levar a minha. E se há uma coisa que eu não, tracinho, é desperdiçar os dias e as noites quando a, tracinho, está de férias viajando. Ah, veludo, tracinho, Carol, me dando um grande apertão de despedida. Eu lancei a ela aquele olhar frio que significa cuidado, Carol. Me, tracinho, do lado certo, porque senão pode receber em troca um grande tracinho de despedida. Ai, tracinho, vamos ficar longe uma semana inteira. Uma semana inteira? Palavras mágicas. Uma semana inteira tomando tracinho nos canteiros de flores, sem a tracinho de Carol. Tracinho daí, veludo, você está amassando as minhas plantas. Uma semana inteira refestelado em cima da TV, sem o pai de Carol resmungando. Veludo, tracinho, o rabo. Ele está balançando bem na frente do gol. E o melhor de tudo, uma semana inteira sem ser agarrado e enfiado à força no velho cesto de bebê da casa ao lado, e afagado e apertado por Carol e pela tonta da sua amiga Suzana. Nossa, que gato brabo! Daí a gente tem um pequeno glossário ali, que é um dicionário, né, pequenininho. Devoção, admiração, amor. Refestelado, deitado ou estendido comodamente, ou todo espalhado, que nem os gatos gostam de ficar, né? Então, esse é o livro A Volta do Gato Assassino, da Anne Fine. Então, nossa, que medo desse gato, meu gato é bem bonzinho. 2. No texto, há substantivos escritos com letra inicial maiúscula. Quais são eles? Então, que tem a letra inicial maiúscula. A letra inicial maiúscula é usada para nomes de pessoas e nomes de cidades, estados, países. Por que esses substantivos são escritos com a letra inicial maiúscula? Aí eu acabei de responder. Como sempre. Circule no texto todas as palavras terminadas em ão. Qual dessas palavras expressa algo mais intenso, mais forte do que o normal? 4. Copie do texto as palavras com R entre vogais e RR. Lembrando que o R entre vogais, ele tem aquele som mais fraco, R. E os dois R's têm um som forte de R, né? E acabou! Vamos para geografia! Vamos! Agora tem que prestar atenção no texto, certo? Porque é um texto bem grandão e vocês vão ter que responder, tá bom? Vamos ler. Então, eu pego o livro daqui e você pega o livro daí, na página 24, e vamos ler junto, tá bom? Os grupos sociais e as paisagens.
Um grupo social é formado por pessoas com as mesmas características culturais, costumes e tradições que os identificam. Vamos conhecer alguns grupos sociais e seus diferentes modos de vida. Indígenas. No Brasil, existem 252 povos indígenas. Eles são semelhantes no modo de viver e de se relacionar com a natureza, mas também são diferentes entre si. Cada povo tem uma história, um conhecimento único acerca da vida. Eles se distinguem ainda na forma de organizar as aldeias, criando assim diversas paisagens. Esses povos falam mais de 150 línguas diversas. Os povos indígenas somam, segundo o censo de 2010 do IBGE, quase 900 mil pessoas. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 704 terras indígenas do país. Vocês sabiam que quando Cabral chegou aqui tinha mais de 2 milhões de índios? Essa terra não era uma terra abandonada, ela tinha gente aqui. E os europeus chegaram e pegaram tudo, né? Então a gente tem uma foto ali da aldeia do Demini, da etnia indígena Yanomami. Essa foto foi tirada em Barcelos, no Amazonas, em 2012. Ó, a gente tem ali, eles se colocam em círculo, né? Ó, daí tem uma grande oca, grande no meio ali, bem enorme, e umas ocas do ladinho ali para ajudar, né? Quilombolas. Os quilombolas vivem em terras de antigos quilombos, onde escravos fugidos se refugiavam e preservam as tradições dos antepassados. Alguns quilombolas residem em áreas urbanas, mas a maioria habita áreas rurais e vive no trabalho no campo. A gente tem ali, então, um grupo de quilombolas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A foto foi tirada em 2015. Ó, então a gente vê ali, né, descendente de negros escravizados, africanos escravizados, né? Lembrando que os africanos foram raptados da sua terra e trazidos para trabalhar como escravos. Sofreram muitos maus tratos. A escravidão é uma desumanidade. Ela transforma um ser humano em algo não humano. Ainda bem que isso acabou, né? Mas só que tem gente que explora ainda, né? Escraviza. E é crime agora. Quem falar isso, quem fizer isso, é crime. Então agora a gente tem os sertanejos. Os sertanejos formam um grupo que vive em áreas do interior nordestino atingidos por longos períodos de seca. Criam gado e cultivam alimentos, como o milho. Para conseguir água nos períodos em que não chove e o solo fica ressecado, deslocam-se até onde há caminhões-pipa ou reservatórios de água, como os açudes. Também constroem cisternas para armazenar água. Então, ó, a gente tá ali com o sertanejo, transporta água em carro de boi. Olha, essa foto foi tirada em 2015, hein? E eles ainda usam esse sistema, né? Do boi carregando e puxando a carroça. Glossário, açude, construção que represa a água dos córregos, rios, etc. para ser usada nos períodos de seca. Há uns anos atrás, abriram muitas cisternas lá no Nordeste, então melhorou bastante a vida do povo lá. Porque como chove pouco, você tem que armazenar, né? E outra coisa, dá para perfurar poços, né? Para conseguir água também. É bem difícil a vida do sertanejo. Esse sertanejo aqui não é aquele que canta. Não é músico sertanejo. Esse sertanejo é o cara que vive lá no interior do Nordeste, do Norte e Nordeste. Caiçaras. Caiçara é o grupo social formado por pescadores tradicionais que vivem nas áreas litorâneas dos estados do Paraná, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Os caiçaras usam os recursos naturais encontrados entre o mar e a floresta para alimentação e construção de moradias, redes e canoas. Vivem da pesca artesanal, da venda de artesanato e do turismo. Caiçaras levam embarcação para o mar, Paraty, Rio de Janeiro, 2015. Então, eles fazem a pesca artesanal e vivem do que pescam.
Daí a poluição atrapalha bastante a vida dessas pessoas, né? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso planeta, porque senão muita gente sofre. Além dos animais e a gente mesmo, né? Porque o ar fica mais poluído. Então, e os caiçaras, eles vivem à beira-mar e a casa deles é ali pertinho. Vocês já foram para Paranaguá? Lá tem bastante. Os caiçaras, eles usam barcos artesanais para pescar, é tudo artesanal. Então, e é uma cultura que eles gostam de conviver. Aqui no Paraná, além disso, eles dançam aquele fandango. Já ouviram fandango? Que é uma dança bem típica do litoral paranaense. Bem legal, se vocês tiverem oportunidade. E os ribeirinhos? Os ribeirinhos vivem às margens dos rios na Amazônia. O rio é fundamental para eles, pois é dele que obtêm alimentos e é por ele que se locomovem. Você viu um exemplo de moradia dos ribeirinhos, a palafita, na abertura deste capítulo. Ao construir casas e planejar plantações, os ribeirinhos consideram os períodos em que o rio tem maior ou menor volume de água. Ali a gente tem uma foto da comunidade ribeirinha na margem do rio Tapajós, em Itaituba, Pará. A foto foi tirada em 2017. Então, olha, a gente tá vendo ali, eles moram em palafitas e usam, ó, nessa hora aqui, o rio não está cheio, está médio, né? Não tá nem cheio nem vazio. E eles usam, ó, o barquinho ali para se locomover. E é assim mesmo, eles usam barco para tudo, não tem rua, tem grandes avenidas de rios, daí tem as entradinhas, parecem umas ruas, e é tudo assim para eles se locomover. Página 26. Um pouco mais sobre o modo de vida dos Zoé. Como os Zoé entendem seu território? Os Zoé são índios que vivem nas proximidades do rio Cuminapanema, no norte do Pará, e que falam uma língua da família Tupi-Guarani. Eles ocupam seu território realizando movimentos de deslocamento e de concentração da população nas aldeias. Já o tempo é distribuído em períodos dedicados às roças e às expedições de caça, pesca e coleta. Em sua língua não existe uma palavra específica para território. O termo que mais aproxima disso é o Corrá, que pode ser traduzido como modo de vida, bem viver ou qualidade de vida. Esse termo inclui elementos como as condições ambientais e as formas de cuidar dos recursos necessários para viver, mas também pode significar o modo como os Zoé se organizam no espaço, divididos em pequenos grupos de parentes morando em lugares separados. Temos uma foto da aldeia da etnia Zoé, Oriximiná, Pará. Foi tirada em 2008. Olha que alto que tá essa foto, né? Deve ter sido tirada de um drone ou um avião. E ó, eles estão ali bonitinhos, tem aldeia ali, né? Bem... Imagina viver assim no meio do mato, né? Ai, como deve ser diferente. Bem, vamos ver. Onde vivem os indígenas Zoé? Então, você vai escrever ali do ladinho, tá? Aonde que eles vivem? Acabei de falar aqui, né? Então, tem ali no texto para responder. 2. Quais são as diferenças entre o modo de vida dos indígenas Zoé e o seu modo de vida? Deve ser bem diferente, então daí você coloque ali para mim. Existem vários povos indígenas no Brasil e alguns indígenas vivem fora das aldeias. Você convive com algum indígena? Se sim, comente com os colegas diferenças e semelhanças, se houver, no modo de viver e de ser entre vocês. Então ali você vai escrever do ladinho ali o que se você convive com algum indígena. Às vezes a gente tem uns parentes, vó, vô. Daí se você conviver com alguém, você coloca ali. E acabou! Espero que vocês estudem bastante, reta final, animados. Vamos lá? E até a correção. Beijo! Bons estudos!